É sempre uma honra, um prazer e uma alegria estar com vocês. Muito obrigado pela oportunidade de conversar com o seu público. Bom, eu não acompanhei aí o programa todo de vocês, mas claro que já falaram, né, dos depoimentos das testemunhas do Alexandre de Moraes descontrolado, né, ameaçando o Freire Gomes. E é impressionante que o Freire Gomes diz exatamente o que a Dilma quis fazer lá em 2016, né? Foi apresentado um decreto de GLO, a garantia da lei e da ordem, né? Estado de sítio, estado de defesa, o mesmo que a Dilma Rousseff quis fazer lá em 2016, quando estava com a corda do impeachment já no pescoço, chamou o seu então comandante do Exército, o Vilas Boas, general Vilas Boas, e disse a ele, tem como fazer aqui um estado de sítio, estado de defesa? Nunca foi chamada de golpista, mas agora é tentativa de golpe, golpistas. E teve também a ameaça nela ao advogado do Anderson Torres. Quer dizer, o Alexandre de Moraes está meio tipo MST, né? Ele invadiu o STF, tomou conta do STF, agora é o tribunal dele, é o meu tribunal. O Lacombe... Rapidinho, só... Vocês viram que quando o Lacombe iniciou aqui o programa, né, Marcão? Parecia aquela... Bom estar com vocês. Como é que é? Brincar com vocês. Não é do meu tempo, não, Xuxa. Nossa, nunca gostei, graças a Deus. Nunca votei no PT, nunca gostei de Xuxa. Dessas eu me livrei. Agora, o Alexandre de Moraes parece... Qual é o nome daquele personagem lá da Xuxa? Que era o... Prego, não? Como é que era? A produtora? Hã? A produtora da Xuxa? Não. O Dengue. O Dengue. Praguinha e o Dengue. Praga, Dengue. Era praga, sei lá. Porque o Alexandre de Moraes, ele é a praga do Brasil, né? E o Chiquini publicou, ele tá lá hoje no STF, né? Sim, hoje tem um E ele publicou dizendo que ele pegou a garrafinha d'água na bolsa para beber e os funcionários do STF confiscaram a garrafinha d'água. Não, você tá de brincadeira. É verdade. Olha aí. É verdade. Aqui, ó. E falaram que todo mundo tem que tomar água que eles distribuem lá no STF. E aí o Chiquini falou, não, vou passar sede hoje. Vai fazer que nem o Donald Trump na Arábia Saudita, vocês viram? Recebeu lá uma xicrinha, ficou com ela na mão, olhou para um lado, olhou para o outro, aí distraíram ele, pum, botou em cima da mesa. Eu que não bebo disso. Quem que vai beber água do STF? Pois é. Você é louco. Eu não bebo água da STF também, com aquele cheiro de enxofre. Deus me livre. Não, aquilo ali é veneno puro, cara. Não, primeiro que deve estar com uma macumba do Alexandre de Moraes, né? Eu já não bebo por causa disso. E aí... É problema espiritual, né? É uma questão espiritual, eu não bebo água do STF. E pode ter ainda alguém ali amigo do Xi Jinping, aí piorou tudo. Pode ter jagunço também. Jagunço, Por falar em Xi Jinping, né? Vocês estão acompanhando aí a Janja, né? Depois daquele vexame que ela protagonizou, ela e Lula e ela, né? Com o Xi Jinping e falando que tem que censurar, eles falam regulamentar, censurar o TikTok porque favorece a extrema-direita e tal. O Xi Jinping, como bom ditador, disse, vocês podem banir, vocês podem censurar, vocês podem, claro, é o pensamento de um ditador. O Lula ficou muito feliz com essa história. O Xi Jinping vai mandar alguém para nos ajudar a fazer lei, imagina, que coisa maravilhosa. E agora a Janja está aí, né, Max, dizendo, olha, nenhum protocolo vai me calar. Quer dizer, ela quer liberdade de expressão para ela, e ela quer liberdade de expressão para poder calar os outros. É um negócio impressionante isso, viu, Max? Nada de novo, né? Nada surpreendente na ditadura que já se consolidou no Brasil. Assim, a ditadura ela está se consolidando, né? Ela ainda não se consolidou de fato, porque a gente ainda consegue falar, o fio diário ainda existe. Mas, assim, as pessoas têm que entender que às vezes dá uma sensação de normalidade que é falsa. A coisa vai avançando, já está muito claro para onde vai chegar. E em todos os regimes totalitários, você tem os dissidentes, os críticos e as opiniões que não se conformam. E isso que o Max falou, eu acho extremamente relevante, porque muita gente da esquerda fica falando, você fala todos os dias do Alexandre de Moraes e nada aconteceu com você. Só que muita coisa aconteceu com o Alan, muita coisa aconteceu com o Lacombe, muita coisa aconteceu com o Constantino, com o Paulo Figueiredo, com a Ludmilla e vários outros, a própria Bárbara do Te Atualizei, Sim. Todo mundo que está na inquérito das fake news. Quer dizer, eu tomei pistola na cara da PF, cara.
Lá quando eu estava trabalhando no Terça Livre. Na Sim. época, eu morava na casa do Terça, fui acordado 6 horas da manhã, com um APF batendo na minha porta. Quando eu abri, o cara apontou a pistola pra minha cara, perguntou quem eu era, o que eu tava fazendo, como se eu fosse um bandido, cara. Um Isso homem de aconteceu, Deus, cara, 2020, Marcos. 2 vezes. A segunda vez eles foram um pouco mais educados, mas na primeira vez o cara veio com uma arma na minha cara como se eu fosse um traficante. Na verdade, se eu fosse um traficante, seria bem mais... Seria melhor atendido, né? Seria melhor recebido, né? Se fosse traficante, você ia ser recebido. E aí, como é que tá? Cafezinho. Vamos tá com fingir aqui. frio. Aliás, morreu um policial civil da CORE, né? Que é um grupo No Rio de Janeiro. especial no Rio de Janeiro. E a Folha de São Paulo, que vive falando na tal letalidade policial, toda vez que morre um criminoso, são páginas e páginas e páginas falando, reclamando e tal. Morreu um policial, olha ali a Folha de cabo a rabo, não sei se porque foi no Rio de Janeiro, a Folha ignorou, mas nenhuma linha. E outra, toda hora, entra alguém no chat do Conversa Timeline, o chat com chatos, que o Alan fala muito palavrão. Aí eu pergunto ao Alan, você viu o que o Fernando Haddad falou ontem? Não. Ele disse que ele declarou guerra peço desculpas aí às crianças, né, às pessoas mais sensíveis. As damas. Declarou guerra à extrema-direita escrota. E aí? Ele pode. E o cara é ministro, né? Ministro de Estado metendo uma dessa. Essa eu não tinha visto, não. E o bizarro que ele tá falando, ele tá falando da Débora dos Santos, ele tá falando da Dona Hilda. Extrema-direita escrota, ele falou? Extrema-direita. Não, se ele estivesse falando de mim... Extrema-direita escrota. Porque ele tá rolando essa eleição interna aí para decidir quem vai ser o novo presidente do PT e tal. E o Haddad estava lá no encontro do grupo do Edinho Silva, que esse eu não vou chamar de escroto, é uma pessoa maravilhosa, uma flor de formosura, o Edinho Silva. E o Fernando Haddad soltou essa. Não, mas é que se ele fala isso de mim, eu vejo como um elogio, né? Porque eu e o Haddad não podemos ser equiparados no mesmo patamar, na mesma categoria. Não, o mesmo tipo de pessoa. Não, não é. Se o Haddad falar que ele é ser humano, eu sou macaco. Porque nós dois não temos a mesma... não temos o mesmo tecido dentro do cérebro. Entendeu? O que ele tem... Ou ele ou você, né? Ou ele ou eu. Ele tem alguma coisa dentro do crânio que é diferente do meu. Né? Se ele fala que ele usa os órgãos sexuais dele para fazer uma coisa, eu estou fazendo outra. Porque nós não somos a mesma coisa. Então, se ele fala, eu sou escroto, eu falo assim, pô, não, com certeza, irmão. Porque eu e você, nós somos totalmente diferentes, tá ligado? Tudo é uma questão de referencial, né? É óbvio, é uma questão de perspectiva. Eu e o Haddad, nós não fazemos as mesmas coisas. Marcão, são esses os assuntos, tá? Que delícia. Tá recheado. Tem bastante coisa. A gente sempre tem isso no programa. Não dá para acabar a pauta, aí chega no final do dia, às vezes até os itens que sobraram da pauta de hoje já foram substituídos por coisas mais absurdas que aconteceram entre o final do nosso programa agora e o começo do programa de amanhã. É uma loucura. A gente tem uma vantagem agora, às terças-feiras, né? É que a gente não conseguia tratar aqui no Conversa Timeline, a gente faz no Boletim da Noite, da Timeline, que a gente está fazendo agora toda terça-feira. Estreou semana passada, o Boletim da Noite era o Boletim da Noite do TL, agora é Boletim da Noite da TL. Mudou pouca coisa. Estamos usando o nosso estúdio de podcast, estreamos na terça-feira da semana passada, e hoje tem, às 8 da noite, horário de Brasília, Boletim da Noite. Demorou. Só entrar no canal Conversa Timeline. Conversa Timeline no YouTube, é o canal liberado, sem censura, o outro está censurado ainda, continua bloqueado, então Conversa Timeline, super fácil de achar. E entrem para os grupos de WhatsApp, a gente não estava falando muito desses grupos, mas vamos lá, pessoal. Os grupos são vários, eles são muito importantes para que vocês fiquem mais próximos da revista Timeline. Então, zap.revistatimeline.com, não paga nada, grupo gratuito para vocês terem várias informações e receberem todos os links dos nossos conteúdos, Conversa Timeline e Boletim da Noite, por enquanto.